Bíblia fala de dois reis. Os primeiros dois reis de Israel foi quem? Saul e Davi. Os dois receberam de Deus a unção e a aprovação. Só que um rebelou-se contra Deus sem ter um coração arrependido e teve o seu manto rasgado e o seu reino rasgado. Infelizmente terminou em suicídio, terminou em tristeza de história. Mas um outro, embora fosse carnal, pecador, tinha um coração que reconhecia que era Davi. E a unção de Deus permaneceu sobre ele porque havia perdão, embora houvesse consequências. E ele teve uma história que durou para toda a eternidade. Isso porque Jesus Cristo descende do trono de Davi. E Deus deu a este homem pessoas que pudessem caminhar com ele. Pessoas que pudessem caminhar com ele. Que pudessem ajudá-lo. Porque ninguém faz a vida sozinha. E é interessante na Bíblia como você vai encontrar um monte de história de gente que matou leão. Não é verdade? Um monte de gente que matou leão. Eu não sei quantos de vocês aqui já matou uma cobra. Um rato. Uma barata. Para alguns foi um desafio matar uma lagartixa. Mas esse homem que a gente vai falar hoje, ele matou um leão em dia de neve numa cova. Quer dizer, esse foi o leão mais difícil de toda a Bíblia de morrer. E eu queria que a gente aprendesse com a história desse homem que se chama Benaia, que quer dizer aquele que constrói. Eu queria que a gente aprendesse com a vida dele. Porque de uma forma ou de outra, todos nós temos os nossos leõezinhos para matar todo dia, não é verdade ou não? E algumas pessoas dizem assim, que a gente mata o de hoje e já deixa o de amanhã amarradinho. Mas ele não fica bem amarradinho, não. Eu gostaria de dizer para você que vai acabar essa leãozada aí, vai acabar tudo. E às vezes eu olho, até penso que na minha vida não vem mais leão. Mas de vez em quando eu vejo o rugido. De vez em quando a vida está tão calma. E do dia para a noite ela faz assim, ó, pá. É mais um leão para matar. Em dia de neve numa cova escura. E aí você tem duas escolhas. Ou ser um caçador de leão, ou ser a caça dele. Você tem que escolher. Porque quando um leão te encontra, de duas coisas uma. Ou você vai arrancar a cabeça dele e pendurar na sua parede, ou ele vai botar você no estômago dele. Vai comer você todinho. Você sabia que sua cabeça cabe na cabeça de um leão? Por mais cearense que você seja, eu sou cearense, eu posso falar, né? Por mais nordestino que você seja como eu, nossa cabecinha, ela cabe. A sua, Michel, que é grandona também, cabe na cabeça de um leão. Cabe. A gente só mexe em terreno que pode mexer, viu, irmãos? Cabe na cabeça, na boca de um leão. Ele pode esmagar a sua cabeça. Sabe quanto um leão pesa? No mínimo, a média de 226 quilos. Sabe quando ele dá aquele pulo dele? Aquele pulo que ele dá? Ele pode pular até 9 metros. Sabe, ele tem uma capacidade de enxergar 5 vezes mais do que você. Eu sei disso porque eu li no livro, tá bom? É. Agora, esse homem teve que enfrentar esse leão numa cova, num dia de neve. E o problema do dia de neve é porque o leão não acha caça com facilidade. Está frio, as caças estão escassas. Então é um dia mais difícil dele achar caça. Então se ele enxergar você quentinho, pertinho dele, ele está mais feroz ainda, porque ele está faminto e com fome. A gente é mais forte, né? Tem aquela tenacidade dentro da gente. Eu quero falar hoje com você sobre na cova com o leão em um dia de neve. Porque você também tem os seus dias de estar na cova com o leão em dias de neve. Hoje eu queria trazer uma palavra de fé para você, em nome de Jesus. Semana passada nós falamos sobre Sansão, para você não pecar, não andar sozinho, tratar seu caráter. Foi pauladinha semana passada, hein? Quem não estava aqui? Conserta a sua vida. Hoje eu queria falar de fé, em nome de Jesus. Move a sua vida em direção a Deus. 2 Samuel 23, versículo 20 diz assim:
Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras, e feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Com o quê? Com um pedaço de pau, um cajado. E arrancou-lhe da mão a lança e o matou. Vamos ler de novo. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente dessa cidade aqui, de Cabzeel, e grande em obras, e feriu ele 2 heróis de Moabe. Ponto. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Ponto. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Mais 22, 23. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Oremos a Deus. Pai, fale conosco, em o nome de Jesus. Traz aqui uma palavra para o nosso coração. Eu te peço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia está infestada, do Velho Testamento ao Novo Testamento, de histórias verdadeiras, de desigualdades. Ou seja, situações em que a vantagem do vencedor era bem menor do que a vantagem do vencido. Bem menor. Eu poderia dizer dezenas e te cansaria. Então você vai ter que estudar você mesmo. E nesse texto a gente vê isso. A gente vê um homem que tudo que ele enfrenta aqui, ele enfrenta em nível de desigualdade. Quando esse texto está escrito, Davi já passou pelo bem e mal. Já passou do tempo de fugir de Saul, já passou do tempo da caverna de Adulão. Agora ele está contando história. Ele está contando dos homens que ajudou ele. Ele está contando de um. E a gente quer aprender com ele. E esse homem, ele diz, todas as suas batalhas não foi de igual para igual. Foram batalhas de pequeno para grande. Preste atenção, porque essa palavra é para você. É revelada por Deus por seu coração. Porque possivelmente você enxergue-se pequeno diante de uma situação gigantesca. E o tamanho dessa situação acaba gerando medo no seu coração, e você então retroage. Você não age, você não faz nada, você se entrega. Por quê? Porque o tamanho dos nossos problemas, o tamanho das nossas angústias, o tamanho das questões que estão diante de nós, tem essa tendência de nos enfraquecer. Mas o interessante é como Deus escolhe situações assim, para que ele seja engrandecido. Porque o que Deus quer dizer é o seguinte: não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Quando Davi ora, ele diz: o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Por que ele fala isso? Muitas vezes ele fala: não é um Deus qualquer. O meu Deus, ele fez o céu, fez a terra, fez o mar. Quando Jó tem uma crise do tamanho de Deus, porque ele olha para o seu problema, e o problema de Jó era grande, Deus mete nele 4 capítulos, diz: onde é que você estava quando eu pendurei as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz as avestruz? Deus começa a fazer perguntas assim para ele, dizendo: você esqueceu do meu tamanho, menino? Você está doido? Você está olhando para a sua dor, para a sua agonia, para a sua tragédia, e está se esquecendo de olhar para mim, porque Jó faz perguntas: cadê Deus, cadê Deus? E quando Deus se apresenta para dizer quem ele é, ele diz do seu tamanho. E é muito importante em você que hoje saber que visão ou que percepção nós temos de Deus. Esse menino, como é que ele chama? Benaia?
o que constrói. Primeiro, ele enfrenta 2 heróis de guerra. Não podia ser 2 qualquer? Não. Enfrentou 2 heróis de guerra. Matou. O exército ia caçar e era costume os soldados irem na frente para limpar o caminho das bestas feras. Então ele chega no lugar e ele vê um leão dentro de uma cova. E era dia de neve, em vez de fugir, ele cai para cima e mata. Os 2 soldados eram desiguais, mais força do que ele, concorda? 2 heróis de guerra. Agora um leão. Depois ele encontra um gigante egípcio, um homem de 2,35 m de altura, diz o outro texto, com a lança na mão. E o que ele tinha na mão? Um cajado. Só que o cara tinha uma alma fora do comum. Ele tinha uma visão e uma percepção de Deus fora do comum. Ele tinha um senso de destino, de propósito, de lugar aonde ele queria chegar, fora do comum. Ele tinha uma fé, uma determinação, uma doidura na alma dele, fora do comum. Benai era doido, porque um homem que enfrenta um leão não é normal. Era doido, porque um homem que enfrenta 2 heróis de guerra sozinho não é normal. Era doido, porque um homem que enfrenta um egípcio com a lança e ele com um pedaço de pau na mão, não é normal. Mas, meus irmãos, quantos de nós tivemos que enfrentar coisas que não seria normal? Falar, fulano perdeu a cabeça, Cicano perdeu o juízo, Terciano perdeu as ideias. Quantas coisas eu fiz quando construímos algumas coisas. Falava, o pastor Rodrigo perdeu a cabeça. E sabe, as grandes coisas que eu pude fazer para Deus foi quando eu perdi a cabeça. Porque com a cabeça aqui no lugar, a gente parece que não tem coragem de alçar grandes voos. Eu não estou dizendo que você deve fazer doidura, mas eu quero dizer para você hoje, uma das coisas que a gente pode aprender com Benai e com vários homens da Bíblia, é de que desvantagem diante de Deus não significa derrota. Diga, desvantagem diante de Deus não significa derrota. Você sempre verá isso na Bíblia. Você pode estar em desvantagem. O leão pode ser grande. Você pode ter só um cajado. O egípcio pode ser imenso. As situações podem ser terríveis na sua vida. Mas desvantagem não significa derrota diante de Deus. Talvez você entrou aqui hoje com desvantagens. Talvez você seja como aquele garoto que eu falei hoje de manhã. Os 2 primeiros irmãos se formaram na faculdade, o pai morreu. E ele, que era o rapinha de tacho, ficou sem dinheiro para estudar. Os irmãos, embora formados, não tinham condições de ajudá-lo. E ele foi crescendo. Ele foi ajudando a mãe. Precisou ajudar a mãe. Precisou ajudar a casa. Ele não pôde fazer faculdade. Estudou. E ele começou vendendo guardanapo. Sabe esses pães de saco que a pessoa quando passa oferecendo, você vira o rosto? Não quer isso? Isso. Ele começou. Bom de lábia, bom de conversa. O guardanapo dele parecia que era melhor do que o guardanapo dos outros. Daqui a pouco ele está vendendo saco de guardanapo. Daqui a pouco o povo está fazendo encomenda de guardanapo. Eu não sei se compravam o guardanapo dele porque o guardanapo era bom, ou porque ele era agradável, pessoa gostosa, maravilhosa, uma pessoa que cria. Porque o que mais a gente quer perto da gente, é gente animada, é gente pra cima, é gente fervorosa, é gente alegre. Agora você pega uma pessoa defunta, defunteia você também. É ou não é? Defunteia. Então às vezes a gente compra da pessoa só para ter ela perto. Não, está perto. E daí ele abriu uma lojinha. E depois ele abriu outra lojinha de produtos de limpeza. E depois ele abriu outra lojinha. E depois era ele que estava ajudando os sobrinhos. Sabe por quê? Desvantagem diante de Deus não simboliza derrota. Talvez hoje você esteja em desvantagem. Talvez tenha gente que está na sua frente. Talvez tenha gente que está na sua frente. Eu nunca vou me esquecer que eu me formei na 8ª série, que era para mim um grande ganho. Escola Castinalta, Jardim São Marcos. Dia da minha formatura. A Cleide estava lá, mas a Cleide estava na 7ª série. E ela queria se formar, vestida de formatura. Foi, sabia que não podia receber o canudo, mas foi, a Cleide foi vestida. E eu olhei para ela, bestona. E eu vou ganhar o meu. Mas o tempo passou. Eu parei na 8ª série. E um dia eu estou
no ônibus da empresa Santa Catarina, em Campinas, ali na Avenida Brasil. E eu vou passar na roleta, minha marmita enrosca e cai. Eu finjo que não é minha. Quem está no ônibus? Cleide. Eu converso com o Cleide e falo: nossa, quanto tempo, para onde você está indo? Eu ia trabalhar na farmácia, eu varri o chão da farmácia. Ela falou assim: eu estou indo para o Instituto Adolfo Lutz de Campinas. Eu falei: nossa. Ela fez um curso que faz exame. Faz exame de coisas que os médicos pedem. E aí eu tive que descer, pegar minha vassourinha e suar. Sabe, lá atrás, a Cleide estava em desvantagem. Mas o tempo não para. E ela passou na frente. Talvez você seja como aquele caso que o pastor Joel contou. Joel Osteen, de Houston. Ele disse que um membro da sua igreja tinha uma boa loja, tipo de ferramentaria, outras coisas mais. E construiu na frente dele, não uma loja, mas um negócio imenso, para vender o que ele vendia. Se é você, o que você pensa? Uma marca conhecida, tipo um Walmart. Como é que você vai comprar na mercearia do seu João, com o Walmart na frente? Alguma coisa mais ou menos assim, o pastor Joel fala. E ele ficou temeroso, ele falou: vamos fechar, como é que a gente vai fazer? Mas ele se apegou a Deus e diz: Deus, nos dá orientação, nos dá direção. E ele viveu uma situação não muito fácil por uns 10 meses. Alguns clientes não abandonaram ele porque tinha carinho por ele. Algumas pessoas continuaram comprando para ele porque ele entregava. Ele tinha algumas coisas que manteve ele em pé, mas mexeu na clientela dele. Só que aquela loja começou a fazer propaganda e começou a atrair gente de onde? De toda a região. Ele via às vezes a loja cheia. A dele até que tinha gente. Só que 10 meses se passaram. A política de trabalho daquela empresa mudou. E eles fecharam aquela loja. E adivinha o que aconteceu com todos aqueles clientes que iam naquele lugar e que não sabiam que a loja do seu João tinha ali na frente? Passaram a comprar dele. E adivinha o que o seu João teve que fazer? Mudar para aquele galpão. E o que eu estou te dizendo hoje? Eu estou dizendo que você está numa situação de desvantagem não significa que você já perdeu a batalha, já perdeu a guerra, já perdeu qualquer coisa em qualquer área da sua vida. Deus, Ele pode te fazer acelerar os seus passos e chegar nos lugares que Ele tem propositado no seu coração, que você possa chegar em nome de Jesus. Portanto, se você está no meio de uma luta, seja ela emocional, espiritual, material ou que for, eu quero que você entenda que desvantagem não significa derrota. Os ventos de Deus podem soprar favorável sobre a sua vida e pode te levar para o lugar onde o Senhor quer te levar em nome de Jesus. Quem crê nisso aí? Quem crê? Em nome de Jesus. A gente tem que crer nisso. O Benaia desafiou as probabilidades. Diga, o Benaia desafiou as probabilidades. Qual é a probabilidade de um homem matar um leão? Você apostaria em quem? Se a gente apostasse, se nós fosse crente apostador, em quem que você apostaria? Hã? Vamos lá, Benaia. Quem comigo? Eu apostaria no Benaia. Ninguém aqui é besta, né? Ninguém. Se ele fosse lutar contra 2 heróis de guerra, em quem você apostaria? No homem que vive numa caverna, chamada Caverna de Adulão? Um homem que é endividado, perturbado, como diz a Bíblia? Ou se apostaria nos 2 heróis? Heróis é reconhecido pelo público. Em quem se apostaria? No gigante de lança ou no menino, no homem de cajado? Sabe, muitas vezes as probabilidades elas são contrárias a nós, mas você precisa entender que Deus é favorável a você em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem: não vou ter filhos não nesse mundo de hoje, porque eles vão se perder nas drogas. Essa pode ser a probabilidade do mundo. A probabilidade de Deus é que eles serão para a glória e para a honra do nome do Senhor, em nome de Jesus.
Tem muita gente querendo gato e cachorro por causa disso, que diz que não quer ter menino por causa de droga. Eu não vou ter medo disso não. Se eu casasse, eu queria ter menino. Menino, menina. E vai crescer tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. E se entortar, conserta. E aí é bom porque tem experiência para contar, em nome de Jesus Cristo. Talvez vocês estejam olhando para as probabilidades, e o que eu quero te dizer é que as probabilidades é um terreno muito bom para que Deus possa fazer grandes milagres. Se o terreno for improvável, é melhor ainda. Era improvável que Maria fosse mãe aos 13 anos, mas foi. Era improvável que Isabel, na sua velhice, fosse mãe de João Batista, mas foi. Era improvável que as mulheres dos patriarcas, todas elas estéreis, fossem mãe, mas foi. Era improvável que muitas coisas acontecessem, mas aconteceu, porque Deus é o Deus das probabilidades, de quebrar as probabilidades em nome de Jesus. Aquilo que é impossível pode ser quebrado na sua vida. Qual era a probabilidade de Moisés vencer Faraó, a maior potestade da época? Qual era a probabilidade dele cruzar um mar? Qual a probabilidade dele passar 40 anos por um deserto? Qual a probabilidade de Davi matar um leão? Qual a probabilidade de Gideão, com 300 homens, enfrentar mais de 100 mil soldados? Você conhece a história dele. Ele tinha 32 mil soldados, já era difícil. Estava 3 para 1. Mas aí Deus falou, é muito. Fica uma turma, fica 10 mil. Ele diz, ainda é muito. Aí fica 300. Qual é a probabilidade de se vencer uma guerra com 300 homens lutando com mais de 100 mil? Qual é a probabilidade? Nenhuma. Mas Deus lhes dá umas armas especiais. Se fosse uma bomba atômica, se fosse uma sabe aquelas metralhadoras assim que você... Deus deu para eles uma arma especial. Deus falou, pode ir para a guerra. Agora, gente, eu quero que você imagine, porque contando aqui na Bíblia, parece com história de carochinha. Entra dentro. Fábio, entra dentro, menino, entra dentro. Manda todo mundo embora, deixa 300. Agora ele pega um vaso, uma cabaça, um vaso, e uma trombeta, uma corneta. Fala, pode ir. Eu falaria, Deus está brincando comigo? O que foi que eu fiz? Mas eles obedecem. E eles vão. E quando a noite se faz escura, Deus dá uma ordem. E Deus diz, quebra a cabaça. Acende uma tocha. Toca a buzina. E então eles fizeram isso em 300 lugares específicos. E os inimigos acharam que eram exércitos alugados, com 300 chamas, com 300 buzinas. E eles começaram a matar-se um ao outro e começaram a fugir. E a vitória foi possível, porque era uma improbabilidade humana, mas não era uma probabilidade de Deus. Deus tem planos que não cabem na sua cabeça e não cabem na minha cabeça. É por isso que eu não preciso sempre andar pela lógica. Eu posso andar pela fé de que Deus cuida de mim. Então pare de olhar para quem é maior que você. Pare de olhar para quem tem mais capacidade e condição do que você. Pare de dizer, se eu tivesse sido que nem meu irmão. Se eu tivesse nascido na família do meu primo. Se eu tivesse ganhado isso. Você não ganhou nada, mas você ganhou a alma, coração, força, determinação. Ganhou pé, ganhou mão, inteligência. Em nome de Jesus, exorciza esse mal. Segue para diante. Eu sempre falo da história do Dr. Haroldo. Se você for em Nilópolis, do Rio de Janeiro, você vai enxergar lá, não é difícil, porque fica na Avenida Central, uma clínica ginecológica. Esse homem tem 50 clínicas. Ele faz parte da igreja do Nazareno do pastor Amadeu Teixeira, meu amigo do peito. Eu conheço tanto ele como o Dr. Haroldo. Mas como começou a história do Dr. Haroldo? O pai morreu, a mãe precisou morar de favor. Como não tinham onde enfiar eles, colocaram eles para morar na garagem do necrotério da cidade. Agora pensa você, sua mãe e seus irmãos, tudo enfiado dentro de uma garagem, morando do lado dos mortos. Eu, se eu fosse da família, falava, eu já não vou. Hoje eu não tenho medo de defunto, mas eu não sei se botasse uma noite inteira sozinho, como é que é? Não?
Mas ele foi, não tinha escolha. E ele chegou para o pastor Amadeu, menino, e ele pediu para o pastor Amadeu uma oração. O senhor Darcy já ouviu essa história quantas vezes, senhor Darcy? 55 mil vezes. Vai gravar um dia. Ele chegou e falou: ora por mim, eu quero ser médico. O pastor Amadeu é o homem que mais tem fé na vida que eu já vi. Ele crê tanto que até enjoa, gente. Ele falou assim: eu orei, mas dentro de mim eu falei a possibilidade. Ele orou por aquele garoto que era desprezado porque era negro, porque era desprezado porque morava no necrotério. O povo fazia bullying com ele. Ao vizinho do morto, ao defuntinho, lá vai, ao negrinho. Desculpa, verdade. Só que ele na igreja, o pastor disse que ele trazia sua ofertinha, seu diziminho, acreditava, estudava, fez primeiro grau, fez segundo grau, prestou 5 vezes o vestibular e repetiu. 4 vezes e repetiu. Fez a 5ª e passou. Doutor Haroldo existe hoje. Talvez hoje sejam mais do que 50 clínicas. 50 clínicas é há 10 anos, mais do que 10 anos atrás. O irmão dele, animado, tornou-se um dos melhores cardiologistas. Mora em Copacabana, na frente da praia. Eu não estou falando de bens, eu estou falando de Deus. E de bens também. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de acreditar que Deus é o Deus que vence as improbabilidades. Que aquilo que é improvável aos homens é provável a Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Então pare de olhar as suas limitações. Quem é que toca guitarra aqui? É o Michel. Tem um menino que toca guitarra melhor que o Michel, ó. Menino. Tem vários, né, Michel? Mas tem esse menino, acabando com o Michel hoje. Só que ele não toca com as mãos, Michel. Ele toca com os pés. Ele dá show. Ele podia reclamar, mas ele segue adiante em nome de Jesus Cristo. Eu sempre conto, vou contar sempre. Se você vem aqui, você vai ter que escutar 65 mil vezes a história do Nick Fujik. Aquele menino sem perna, sem braço. Ele tem uma asinha aqui só. Ele se levanta com o impulso do corpo. Essa parte aqui, os cotocos da perna, a bundinha dele. Aí ele, pá, ele levanta. Se você botar no vídeo no YouTube, tem ele levantando. Ele dá curso nas escolas para os meninos. Se você cair, ele faz, levanta. Aí ele levanta assim. Ele tem uma força de impulso fora do comum. E um bobalhão da escola, um menino grandão, falou: vou te pegar. Por uma razão, ela disse: vou te pegar. Agora, como é que você fala para um cadeirante: vou te pegar? Ele falou assim: não pode, na quadra, no final da aula. Moleque macho. Diz que a cabeça ficou tomada. Falou: como é que eu vou fazer para vencer esse rapaz? Mas ele imaginou algo. Quando chegou lá, quem já teve isso na escola sabe como é que é. Todo mundo chegou, a turma, rodinha, vamos ver. Não tem, o pior, irmãos, eu já fui para esses negócios, orando para poder aparecer, eu deixa disso, vamos parar. Mas não aparece o bendito. Não aparece aqueles que botam a mão e falam assim: cospe, pá. Tipo, você cuspir no outro e começar a briga e eles rir. Você também tinha isso ou não? Você botava a mão em cima da cospe e ele tirava a mão para você cuspir no outro. Eles querem ver o pau cair. E a turma ali. Aí ele falou pro grandão: eu vou bater em você. Vou lutar com você, mas não é justo você ficar em pé e eu sentado. Você tem que ficar da minha altura. Joelha. Justo, não é justo? Aí ele joelhou. Aí foi aí. A hora que ele fez isso, ele deu aquele impulsinho dele. E foi com a cabeça no narigão do menino. Pá! Só sangue, esse menino chorando. Não é para você fazer isso, não. Eu estou só dizendo para você que não existe improbabilidades quando existe uma alma valente. E ele então começou a campanha para levantar 10 mil libras para o hospital de câncer infantil. E ele acabou arrecadando mais de 2 milhões de libras. Ou seja, 7 milhões de reais. Com 85 mil doadores. E o
o hospital colocou uma nota. O instituto disse que recebeu a doação maior de toda a sua história, que os levaria muito mais longe, muito mais distante. Esse rapaz tinha uma página na rede social. Ele escreve uma frase, e eu queria que você prestasse atenção nela. Ele diz assim: sua última mensagem no Face. Esta é minha última mensagem. Eu acho que eu já fui muito longe. Isso é tudo. Mas a vida tem sido muito boa comigo. A vida tem sido muito boa comigo. Não é o quanto você vive, é a qualidade que você vive. Se solte. Se liberte das suas cadeias. Viva a sua vida intensamente, da melhor forma possível. Seja um Benaia. Não foge do teu leãozinho, não. Enfrenta ele. E se a vida parece mais forte, os problemas maiores do que você mesmo, lembre-se que Deus é um Deus que nos dá presentes maravilhosos. Mas Deus é um péssimo empacotador. Alguém disse. Eu não gostei de ler isso, não, mas é verdade. Diz que Deus tem presentes maravilhosos, mas o pacote diz que é mal feito. Você já recebeu um presente que colaram durex errado? Colaram com cola tenaz? Você fala, não tem coisa que presta aí dentro, não é verdade ou não? Ou então já recebeu uma caixa com laços. A hora que você abre, é aqueles bombom que tem gosto de Maria Fedida. Não tem uns bombom que tem gosto de Maria Fedida? Adiantou? Não estou dando indireta, não. De repente, se me deu bombom alguma vez, eu não estou falando disso. Eu comi tudo, viu? Fica sossegado. Aqui, ó, tá aqui, ó. Entenda o que eu estou dizendo? Às vezes você joga um presente de Deus fora, porque o pacote não é bonito. A grandeza de Benaia veio embrulhado de gigante, de leão. A grandeza de Davi veio embrulhado com gigante. A grandeza de Gideão com diminuição de exército. Cuidado. Deus tem o costume de embrulhar mal os seus presentes. Mas Deus não dá para ninguém nada que não seja do seu nível. Nada que não seja da sua qualidade. Não vá pelas aparências. Deus tem um conteúdo maior. Levante-se, por favor. Fique em pé.